Você já parou para pensar o que algumas empresas crescem de forma consistente, evoluem na gestão, vão perpetuando de geração para geração, e outras têm dificuldade de passar por isso, de evoluir? Hoje, no Código da Gestão, nós vamos falar de uma empresa que mostrou, ao longo desses 40 anos de existência, o como a gestão, realmente investir em gestão, melhorar seus processos, faz toda a diferença num processo de crescimento e desenvolvimento. A gente está no mais um episódio do Código da Gestão, um programa para a gente abrir a caixa preta das empresas, mostrar práticas, mostrar cases, né? Coisas interessantes para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga implantar de forma prática na nossa empresa. Eu, com muito prazer, estou recebendo aqui o meu amigo Vitor Maia. Vou ler aqui algumas coisas sobre você, Vitor, sobre a empresa, e você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, né? O Vitor representa a Comercial Maia, uma empresa fundada em 84, ou seja, mais de 40 anos de atuação aqui no Ceará. Primeiro lugar no ranking da Anamaco, em distribuição de material de construção no Ceará. Tem hoje uma área total lá no seu CD, né, de mais de 44 mil metros quadrados, portfólio de mais de 10 mil itens, muita coisa, né? E das melhores marcas aí que a gente tem de material de construção. Atende todo o estado do Ceará, sua sede ali no Maracanaú. E Vitor assumiu já aí mais de 20 anos, né? Acho que pelo menos 20 anos, a gestão da empresa, né? Que seu pai fundou, que é seu Maia, né? Chamo ele carinhosamente de seu Maia. E a Gomes de Matos teve o prazer já de ter vários, né, projetos lá, vários momentos que a gente de alguma forma contribuiu um pouquinho com essa trajetória. Vitor, por favor, fale um pouquinho mais aí para a gente da Comercial Maia. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui na sede da Gomes de Matos, gravando esse podcast, falando um pouco aí sobre o que a gente tem aprendido aí ao longo desse tempo. A gente se sente muito lisonjeado de participar aqui, estar trocando aqui, poder trocar uma ideia, de certa forma conseguir contribuir com os ouvintes aí sobre um pouco sobre os erros e acertos que a gente teve durante essa jornada. E a nossa empresa é uma distribuidora de material de construção, né? Foi fundada pelo meu pai, eu sou a segunda geração. Esse ano a gente está fazendo 42 anos. Eh, eu entrei muito novo na empresa, né, aos 14 anos, mas aos 18 eu passei a dar um expediente completo e a empresa era muito pequena, era na nossa casa. Empresa tinha menos de 20 colaboradores, numa casa de 200 metros quadrados. E a gente pôde aí durante todo esse tempo, eh, ajudar, né, no crescimento, na organização, na implantação de gestão. A Gomes de Matos teve um papel fundamental aí nesse nosso processo. Acho que em 2006 a gente fez o primeiro projeto, né. A gente é um dos clientes talvez mais antigos das Gomes de Matos, e eu lembro muito bem que acho que de 2006 até 2016 foram 10 projetos, ininterruptos, um atrás do outro, né, sobre várias áreas de estruturação, gestão, processos, finanças, enfim, englobando toda a parte da implantação da gestão da empresa. Legal, Vitor. Prazer grande ter receber você aqui. Eu acabei não me apresentando, né? Me chamo Távio Almeida, sou um dos senior partners da Gomes de Matos, host aqui, um dos hosts, né, deste programa, o Código da Gestão. E, Vitor, a gente, assim, a curiosidade é grande, eu acredito também dos nossos ouvintes, né, de muita coisa sobre a história, né, da Comercial Maia, mas eu queria começar falando um pouquinho sobre, primeiro, esse processo de sucessão, né, esse herdar a gestão, né, do negócio. Seu Maia, eu lembro muito bem quando a gente começou lá um trabalho, ele era aquele mesmo de estar ali do início do expediente até o final. Eu lembro de momentos a gente chegar lá, tá trabalhando e dá 9, 10 da noite, o pai está lá recebendo, né, o retorno das rotas e tudo mais. Então ele tinha o jeito peculiar dele e você tem o seu jeito. Então, como foi esse processo, o início desse processo de sucessão de vocês aí dentro da empresa? Na verdade, o processo de sucessão, muitas pessoas perguntam, mas foi o mais natural possível, né. A empresa começou dentro do Fiat 147 quando eu nem era nascido, né. Então eu nasci depois da fundação da Até hoje está empresa. lá, né, o Fiatzinho lá. E aí muita gente sabe essa história do Fiat. Então ele começou vendendo mercadorias,
comprando no centro da cidade, enchia o porta-malas do Fiat e saía vendendo nas lojas da periferia e aqui até a região metropolitana. Então, depois do Fiat, da garagem do Fiat, saiu do porta-mala, foi para a garagem, depois foi para o quintal da casa. Eu fui o primeiro a perder o quarto, né? Então meu quarto virou estoque naquela época. Meu pai construiu um quarto em cima e eu, muito pequeno, naquela época, com 2 anos de idade, ficava com eles, dormia no quarto com eles, né? E a empresa foi crescendo dentro da casa e até que a família foi expulsa do local da casa. Meu pai construiu uma outra casa e a casa onde eu nasci virou a primeira sede. Então eu acompanhava aquilo ali, era o meu dia a dia, né, eu ajudava meu pai a carregar caixa, minha mãe sempre falava que eu queria pegar as caixas mais pesadas, às vezes bagunçava, derrubava. Então ali criança mesmo, então assim, desde o meu primeiro ano de idade, meu pai disse que eu tirava a fralda, mijava em cima das Já mercadorias, trazia a varinha ali. entendeu? Então assim, é um negócio super natural, né, eu sou o filho mais novo e o único filho homem, então sempre fui muito apegado com meu pai. Meu pai, final de semana, me levava para visitar cliente, e aí às vezes me colocava ali em cima do balcão sentadinho, eu com talvez 3, 4 anos de idade, enquanto ele ajudava o cliente, descarregava um carro. Então tem clientes que me conhecem desde a cidade, tem clientes que me colocaram no braço. Então assim, é uma relação muito muito familiar, né, Sim. de um negócio que cresceu dentro de casa e eu sempre ali ajudando, vendo meu pai trabalhar. Sempre trabalhou muito, começou muito cedo, chega muito tarde. Então, assim, ele sempre foi me dedicado ao trabalho e à família. Então, eh, minha mãe fala que sempre, desde cedo, eu falava que quando eu crescer eu quero trabalhar com meu pai. Quando eu crescer eu quero trabalhar com meu pai. Então, foi um negócio super natural. Eu herdei a veia comerciante dele, né, empreendedor. Então, foi uma coisa super natural. É tanto que eu sempre fui à empresa, Hum, desde muito novo. hum. A empresa era na frente da casa da minha avó, então eu ia para tarde, ficava lá. Então era um negócio muito muito natural, né. Até que aos 14 anos eu passei aí realmente meio expediente. Minha mãe de manhã cuidava da casa e dos filhos, os filhos estudavam de manhã, e à tarde ela ia para a empresa que ela, Hum. quando a gente implantou sistema de computador, nota fiscal, digital, ela que cuidava dessa parte, então ela ia de tarde para faturar as notas fiscais. Daí eu passei aí com ela, na época a empresa era lá no José Walter, na Rua 50, e aí eu ia de tarde e ajudava ali numa coisa ou outra, um funcionário que faltava, dava um suporte, às vezes saía para ajudar na entrega, recebia mercadoria, conferia mercadoria, separava, enfim. Então comecei ajudando nas atividades mais simples, né. Até que quando com 18 anos, eu passei na faculdade, e aí já me matriculei à noite, e aí passei a dar realmente o expediente todo, o completo. A gente nessa época estava já ensaiando a primeira mudança de sede, né, e eu comecei em 2000, e aí a gente viu que a estrutura já estava muito, precária em relação à empresa. Já a empresa, o estoque grande para o tamanho da casa, a gente já tinha comprado a casa ao lado, já tinha construído o segundo andar, naquela época já eram 400 metros quadrados. E aí a gente até falava, tipo: "Ué, a gente tem que contratar uma consultoria para ajudar a gente aqui, porque tava bagunçado, né". Pois é, eu ia perguntar isso, o que foi esse estalo para É, buscar já trabalhar a gestão, por exemplo, dentro do a negócio? empresa eram 20 funcionários, era meu pai, todo mundo respondia para ele, era 4, 5 carros, eram 4 carros de entrega. Aí tinha um rapaz lá que era o nosso encarregado do recebimento, outro na expedição, equipe de separação, e ele lá comprava, vendia. Tinha, acho que tinha 4 vendedores externos, se eu não me engano, que um era meu tio, enfim, tinha o pessoal da família, tinha minha tia que trabalhava também. E o financeiro era com ele, o conta pagar, o conta receber, compra, tudo era com ele. Então era um negócio muito centralizado, né. E assim, naquela época eles já eram muito sobrecarregados, a empresa estava crescendo e não tinha como. Eu não sabia ainda como fazer, mas sabia que a gente precisava, buscar um apoio externo para organizar, né. E só que a estrutura física não suportava, não adiantava a gente contratar consultoria naquela época se não tinha espaço para nada, se não tinha espaço para organizar. Enfim, a gente já tinha feito tudo, aí foi quando a gente decidiu que precisava comprar, ir para um terreno maior, ir para um espaço maior. Naquela época a gente não tinha capital, e aí foi quando a gente apareceu um loteamento ao lado do José Walter, lá na avenida aí, que aí a gente foi um dos primeiros desafios ali com meu pai, porque
ele tinha crescido, isso de 84 até 2000, né, os anos 2000. Então a empresa tinha 16 anos, mas muito Hum. pequena, bem organizada, ele nunca tinha recorrido a banco, nunca tinha pego dinheiro emprestado, nunca tinha devido a ninguém. E aí eu digo: "Ó, vamos comprar um loteamento, vamos comprar um lote aqui e vamos construir, né". O primeiro grande investimento. E aí eu lembro que para convencer ele, porque o lote lá era 1000 metros quadrados, era um lote comercial, e a gente estava numa área de 400. Mas o terreno, para você construir, você tem que dar os recursos, tem que ter área de manobra de caminhão, estacionamento e tal. E lá onde era a casa que a gente morava, era tudo na rua. Hum. E aí 1000 metros não dava, essa parte ele concordou, ele disse: "Não, 2000 metros". Só que depois eu acabei fazendo o desenho mesmo, fazia na época da escola, eu ficava estava bem focado naquilo, eu fiz um desenho da planta da empresa no meu caderno do colégio. E aí eu fui vendo que os 2000 metros não dava. Ia ter que ter área de estacionamento de carro da gente, dos funcionários, caminhões. Naquela época a gente só tinha um caminhão e o resto eram caminhonetes, eram combis. E eu sabia que a empresa ia crescer e não adiantava fazer um negócio que não suportasse. E aí, eles: "Pai, tem que ser 3 terrenos de 1000 metros". E aí foi para convencer Difícil. ele, na época, assumir essa prestação desses 3 lotes. Eu lembro como se fosse hoje, dava R$ 6.500, ele não queria assumir essa prestação. E aí eu insisti bastante, mostrei os porquês e tal, foi duro, mas ele acabou cedendo e aceitando. Acho que essa aí foi uma das primeiras grandes conquistas que eu consegui convencer ele, né. E aí a gente comprou o terreno, foi atrás de tirar dinheiro no banco, não tinha a casa que a gente morava lá, que era da empresa, era financiada, ainda do crédito habitacional, e a gente não tinha patrimônio, não tinha nada, a casa que a gente morava não estava averbada, era só um terreno, e não tinha garantia real, não tinha nada, meu pai nunca tinha pego dinheiro em banco. Então a gente chegou aí no Banco do Nordeste, abriu conta, mas a gente viu aquela burocracia, não ia ter como realizar, tinha que fazer projeto, enfim. Aí disse: "Não, vamos construir devagarzinho". E aí começamos, foi acompanhando a obra, levantando o muro, tinha época e a gente começou a fazer a toque de caixa mesmo, à medida que o dinheiro ia sobrando, a gente ia investindo, quando sobrava mais um pouquinho, a gente botava mais gente, quando tinha apertava, era só um pedreiro e 2 ajudantes, a gente foi Hum. construindo lá tijolo sobre tijolo, contratando mesmo ali equipes pequenas, né. E aí foi quando em 2004, a gente comprou esse terreno em 2000, em 2004 a gente se mudou lá para a avenida aí já era um galpão, Sim. que aí era estrutura verticalizada, tinha porta-pallet, enfim, na época a gente ainda não tinha empilhadeira, mas era um galpão de 1470 metros, né. E aí nessa época foi o primeiro boom que a empresa deu, porque tinha mercado, mas a empresa antiga não tinha espaço. Antes disso, meu pai ainda chegou a fazer um pequeno galpãozinho de 250 metros na casa que a gente morava, que era ao lado do Zé Walter, para guardar Hum. tubo. Então a gente Sim. começou a trabalhar com a parte de produto de tamanho maior, porque até Tamanho. então não tinha nada. Hum. E aí quando a gente foi para essa saída na avenida aí, nós começamos a vender louças, bacias sanitárias, caixas d'água, Sim. ampliamos o portfólio de tubos, enfim, carro de mão, tudo que era produto de grandeza que já tinha procura, que a gente já tinha clientela, a gente passou a colocar, né. Sim. Nessa época o mercado do Ceará crescia muito e aí foi de fato quando a gente começou, depois que a gente mudou para essa sede lá, a empresa crescia realmente, era duplicava de tamanho a cada 2 Olha. 3 anos, né. Perfeito. E aí foi quando 2006 de lá já estava estrangulado, já a empresa crescendo, quando a gente contratou o primeiro projeto com o Gomes de Matos. Para estruturar, porque até então era eu e meu pai e o pessoal abaixo da gente, não tinha organograma, não tinha áreas, não tinha estrutura, né. E aí foi quando a gente fez o primeiro projeto de estruturação organizacional, onde a gente, de fato, definiu o organograma, eh, começou a organizar a questão de cultura da empresa, missão, visão, valores, começou a implantar os rituais de gestão Legal. ou de reuniões setoriais, de reuniões de resultado, indicadores, né. Naquela época a gente estruturou e aí a gente colocou um gerente de logística, e o Perfeito. gerente na verdade não era gerente comercial, era supervisor de vendas, Lembro. eh, o financeiro era eu que ficava no administrativo financeiro, né, e meu pai ficava muito focado em compras. Então foi nesse momento que a gente começou a investir em gestão, porque a empresa crescia e sabia que precisava organizar, né. O nosso segmento é um segmento de grande movimentação, de grande volume, então a operação logística ela é uma operação
que tem sua complexidade, né? E, e o nosso segmento é um segmento de margens baixas, né? Que a gente trabalha muito em escala, volume, né? Precisa de muita eficiência. E a gente sabia que se não tivesse organização, as perdas poderiam, mesmo que a empresa trabalhasse com agregando uma margem saudável, os prejuízos por um erro de processo ou por falta de processo poderiam comer a margem do negócio, né? Então a gente foi sempre muito preocupado em organização. Legal. E tu costuma dizer assim que, se for resumir a evolução e o crescimento de uma empresa, né, tem um momento ali que você sai do zero para o 1, aí depois vai do 1 para o 10, aí depois do 10 para o 100, aí vai, né. Acho que o seu mais tirou ali do zero para o 1 a empresa, né, você já pegou aí nesse final. Eu acho que esse do 1 para o 10, né, talvez aquela primeira mudança, né, que vocês foram para essa segunda estrutura dentro do Zevalda, que ali já deu, né, uma possibilidade. Eu acho que ali já foi a possibilidade do 10 por 100 talvez, né, dentro do crescimento do negócio. Qual é a principal ferramenta, né, você citou algumas coisas aí que foram estruturadas naquela época, né, organograma, ritos de gestão, indicadores, etcétera. Mas analisando, olhando um pouco para trás, o que é que tu considera que dessas ferramentas, quais foram as mais importantes nesse processo aí de levar a empresa do 10 para o 100? Na verdade, as pessoas perguntam, né, assim, eh, tirar a empresa dessa fase aí inicial, né, ainda de muito informalidade, de muito sem processo, né? Basicamente, o que a gente fez naquela época foi organizar a casa, porque a empresa já tinha quase 20 anos de fundação, era uma empresa que já tinha time, por mais que fosse pequeno, mas tinha bons vendedores, tinha formado um time bom, tinha pessoas de confiança, tinha pessoas da família também, tinha uma carteira de clientes, tinha um portfólio de produtos já, mesmo que fosse pequeno, mas adequado ao segmento, né? Então, assim, tinha uma cadeia fornecedora, tinha crédito no mercado, a empresa tinha tudo, Hum, ela só tinha uma escala pequena. hum, Então, a gente foi organizando cada área dessa. Então, a gente foi investindo em pessoas, ou seja, aumentando o time, hum. investindo em estrutura, né? Ou seja, para poder ter mais produto, para poder vender mais, para atender, né? A gente foi expandindo as áreas de atuação, né? E foi investindo em gestão. Então, assim, eu acho que a gente, de uma forma geral, é reconhecido pelo segmento como talvez a distribuidora mais organizada do nosso segmento, não só do Ceará, mas acho que a nível Brasil, a gente tem esse reconhecimento tanto da cadeia da indústria, mas assim, a gente investiu no que precisava. Então, assim, pessoas, né, processos e tecnologia, né? A gente investiu muito em tecnologia nessa mesma época aí. A gente precisava trocar o sistema, a gente tinha um sistema muito simples de uma software house local e tal, e aí eu lembro que a gente passou um ano estudando, vendo vários sistemas e tal. Na época foi também um desafio lá com meu pai, porque o investimento era alto, mas a gente sabia o tamanho do mercado, a gente sabia que a gente podia crescer muito, e em vez de mudar para outro sistemazinho que pudesse suportar ali mais 2, 3 anos, a gente sempre teve uma visão de longo prazo, né. Acho que isso também foi uma coisa super importante que a gente sempre teve essa visão lá atrás e até hoje é assim, a gente só toma decisão olhando lá na frente. Legal. A gente nunca toma decisão olhando para o curto prazo somente. É importante, mas assim, e aí na época a gente implantou o Intor, que na época era PC Sistemas, hoje é Pilotos, que é o hoje na época já era e até hoje é o melhor sistema de É pai da para atacado, distribuição, de distribuidor, né. Então assim, na época a gente fez um investimento muito alto para convencer meu pai também, foi desafiador, mas acho que foi uma das decisões muito certas, porque aquilo ali embasou a gente implantar todas as partes de tecnologias, né. E aí de lá vieram vários outros sistemas, né, até hoje a gente roda com 28 sistemas lá. Eu lembro quando a gente estava fazendo aquele trabalho dos BIs, né, até adiantar que eu vou perguntar alguma coisa lá na frente sobre isso, mas eu lembro que a gente tinha mapeado, acho que na época tinha uns 18, 16 ou era 18 sistemas, já tá em 20 e pouco. São 28 sistemas que rodam de forma integrada, né, com cada área, né. Eu lembro muito bem que, assim, tudo que era tecnologia, né, eu ajudei um pouco nessa parte, porque eu gosto de tecnologia e sabia que era importante para a organização e para a gestão, né. A gente implantou, foi nessa época, acho que foi 2006, foi esse ano aí, a gente implantou o sistema de vendas. Os vendedores antigamente andavam com a tabela de vendas. Então era uma tabela de preços, os preços só mudavam uma vez por mês. Eu lembro que a gente tinha que ir domingo à noite lá para a empresa,
para imprimir tabela naquelas impressoras matriciais LX300 para poder mandar para os vendedores no caminhão para o interior. O vendedor tinha que buscar, era um desafio. E a gente implantou um sistema, um força de vendas, ou seja, há 20 anos atrás, a gente foi a primeira empresa do nosso segmento. Naquela época, acho que alguma distribuidora do ramo de alimentar já tinha. E a gente usava o Palm Zaire 21, era um palmezinho branco, né? Que aí são desafios culturais, né? Para convencer o time que a gente tinha, um time antigo, algumas pessoas de idade no setor de vendas, sair da tabela Acostumado no bucket pro ali. Palm, né? Que naquela época nem tablet era o Palm, tudo, ensinar esse time, fazer eles entenderem e tal. Sim. Foi um desafio, né? Porque nessa época eles tiravam um pedido e mandavam o pedido via fax. Os vendedores do interior Deve mandavam, ter gente ouvindo aqui, a gente sabe nem o que é fax. mandavam um pedido via fax, e aí a gente tinha uma equipe lá interna que digitava, né? Então, assim, era um negócio altamente arcaico. Sim. E a gente implantou isso aí, né? E até hoje a gente tem um força de vendas, enfim, é um dos softwares que a gente tem, que ficam interligados no RP. Então a gente procura as melhores ferramentas de cada, que são especializadas em cada área e pluga dentro do RP robusto, que nos ajuda aí na gestão, né? Vitor, interessantíssimo, assim, tu falou sobre um ponto, um dado momento, que é sobre a questão de ritos de gestão, né? A gente acompanhou lá por um tempo essas implantações lá, e eu lembro muito bem que tu sempre foi um grande defensor disso, né? Então, nas reuniões de resultado, sempre todo mundo tinha que ir lá apresentar seus indicadores e tudo mais. O que que tu considera, assim, que dica tu daria para a nossa audiência sobre o que fazer para manter as pessoas engajadas? Porque resistência sempre vai ter, né? Tá implantando uma coisa nova, você como dono tem a visualização da importância daquilo, mas o funcionário às vezes, pô, é mais um trabalho, vou ter que apurar indicador, muita coisa no começo é manual, hoje está tudo muito automatizado, mas lá quando a gente começou, a apuração de indicador era lá na planilhazinha, aquela coisa manual. Assim, que dica tu daria para, né, as pessoas, o que eles devem fazer quando estão começando a implantar isso, esses ritos na empresa? Toda mudança cultural ela é desafiadora, todo o processo novo antes de virar hábito, ele também exige muita disciplina, né? Mas é muito do entendimento do que de fato é necessário. A gente não faz só o que a gente gosta, a gente faz o que é preciso, né? Então, uma empresa, quando ele chega nessa fase, que ela está expandindo, que ela está já com um time, que tem gestores, lideranças, áreas, ela precisa medir, né? Então, a gente, nessa época com o sistema já melhor, a gente focou muito nisso. Então, assim, a gente sempre teve, né? Desde essa época, a gente implantou a RMR, Reunião Mensal de Resultado, que até hoje a gente faz toda segunda, quarta-feira de cada mês, às 2 horas da tarde. Ninguém marca compromisso, ninguém marca viagem, é o time todo, diretoria, gestores, né? Hoje é um time maior, a gente envolve até algumas pessoas do nível tático nessas operações. E a gente tem a reunião onde todos os gestores apresentam os indicadores das suas áreas, né? Então a gente sempre fala que a equipe de gestão lá não tem diretor, não tem gerente, então assim, a gente acaba vendo o número de cada área, e aí assim, bota o dedo na ferida, questiona, se tá bom, parabeniza, se não tá bom, questiona, né? Faz um trabalho muito de melhores práticas para ver realmente como é que são. Então assim, eh sem indicador não tem como você gerir uma empresa, né. Eu particularmente, eu sou um cara muito analítico, sempre gostei muito de dados e números, mas é uma coisa que eu vejo muitas empresas, tomar decisão em achismo, né. Aí chega uma pessoa: "Não, porque eu acho", e aí toma a decisão, né. Então assim, aonde tem dado, aonde tem como extrair informação, e aí assim, seja ela manual ou informatizada. O fato de você não ter sistema não isenta disso Uhum. aí, porque naquela época os controles eram todos na mão. Até Sim, hoje a gente tem alguns controles que ainda vêm de planilhas de Excel, e faz parte. Alguns dados são mais fáceis, outros são mais simples, outros dados são aproximados, sim. né, tem dados que não dá para você ter, às vezes, informação 100% apurada, apuracidade 100%. Mas, assim, nunca usar isso como desculpas a não para não fazer o controle, né. Sim. E naquela época, a gente botou indicadores e aí beleza, e o indicador tá bom ou tá ruim? E naquela época, como a gente não tinha indicadores de mercado, o que que a gente fazia? A nossa meta era ser melhor do que a gente antes. Então, assim, Sim. se no mês passado a gente fez um número X e essa meta é uma meta de redução, esse mês a gente vai ter que reduzir. É. E a gente trabalhou muito a melhoria contínua com base nessas informações, ou seja, melhorando cada vez mais sobre o nosso resultado, né?
E aí, assim, hoje depois você tem informações de mercado, hoje a gente faz parte do G8 Distribuição, que é o maior ecossistema de distribuição do Brasil, onde a gente troca essas melhores práticas com outras distribuidoras, do mesmo segmento em outros estados que não são concorrentes, então a gente abre todos os números e assim, muita coisa que a gente achava que estava bom, a gente viu que dava para melhorar muito mais, muita coisa que às vezes a gente achava que dava para melhorar e às vezes quando a gente se comparava com o restante do Já era Brasil, benchmark. a gente era benchmark, né, entendeu? Então a gente foi realmente ajustando e isso só mostra que o processo de melhoria contínua, ele se ele é gerenciado, se ele é medido, é assim, é um negócio quase que infinito. E você consegue melhorar sempre, sempre colocando energia, né, e mensurando e Hum, analisando por que melhorou, por que hum, piorou, o que é que pode fazer, né. hum, Hoje além de ter a reunião mensal, para alguns dados hoje é só apresentação. Naquela época hum, era tomada de decisão. hum, Hoje, como a gente tem sistemas BI, a tomada de decisão é dia a dia. hum. Que eu até brinco, né, às vezes você olhar uma informação, é como se você olhar uma DRE no final do mês subsequente. É, É autópsia, não tem é, o que fazer, você está olhando um número morto ali que não tem mais o que é. fazer, e aí a velocidade do segmento hoje, do nosso mercado, não permite mais isso. Então, assim, Sim. a gente tem informações que a gente olha indicadores diariamente e Hum, toma decisão com base nele. hum. As reuniões são a formalização do número compilado, e É. aí as discussões e reflexões que partem com base nessas informações, é que a gente trabalha, a melhoria, né. É, eu costumo dizer isso, é importantíssimo esse ponto que você colocou, porque assim, a gestão, principalmente hoje, né, a velocidade das coisas está muito rápida, então se você demorar muito para ter uma informação, eu vejo pessoas às vezes querendo montar indicadores, e aí primeiro se preocupam muito com a quantidade e não a qualidade, né? Ah, vamos ter aqui 10, 20 indicadores. É melhor você ter 3, 4 que são assertivos do que ter 20 que não te dizem muita coisa, né? E às vezes a gente vê dados em reuniões, dados muito operacionais, né? Então acho que o primeiro cuidado, assim, de dica que a gente dá é esse, né, que eu vejo que lá vocês trabalham muito isso, e a questão de indicadores que de fato lhe possibilitem tomar ainda uma ação para corrigi-los, né. Então o time para ter as informações é muito importante. Se ficar vendo dados que, cara, eu levo 2 meses para apurar um indicador, ou uma determinada informação que eu preciso fazer, sei lá, de auditorias. Tem gente que demora, monta ciclos muito longos, e aí quando você vai tomar a decisão em cima daquilo, já a coisa já não tem muito tempo de correção. Então, realmente, trabalhar ciclos mais curtos, dados mais frescos, né? Como tu diz, se eu ver 2 meses depois do resultado fechado, aquele período eu não mudo mais, né? Então, isso é algo relevante e bem importante, né? De ter cuidado nessa construção dos ritos, dos indicadores. Eh, a gente, uma das Só coisas. Pois complementando não? aqui, Otávio, você falou aí sobre a implantação disso. Na época foi desafiador, né, Hum, mas assim, fez e faz parte da criação da cultura e do time, hum, porque naquela época tiveram pessoas que não se adaptaram. A gente fez um trabalho muito forte de explicar, mostrar o porquê, falar da importância, como a gente sempre faz. Então sempre que a gente vai ter uma mudança, a gente gosta sempre de explicar por que que a gente está mudando, por que que é importante, o que aquilo ali vai ajudar, por mais que às vezes, e aí assim, é o fato da gente como gestor dar uma visão mais ampla. Às vezes a gente só diz o que tem que fazer e isso ali, que a pessoa fica lá às vezes achando sem entender. Quando ela entende o porquê, às vezes é mais fácil dela aderir. Mas também ao tempo tiveram pessoas que não se adaptaram e que saíram, sim. né. E aí esse modelo de gestão, esses indicadores, essa forma da gente gerir o negócio muito com base em dados, fez com que a gente conseguisse formar o time que a gente tem hoje. Sim. Então hoje quem está lá são pessoas que entraram, que ou que já entendiam desse modelo, ou que se adaptaram, Se né, formaram, né, no se modelo, né. formaram e aprenderam Sim. com esse modelo. Mas a gente chegou a ter gestores muito bons, mas que não se adaptaram com a gestão com base em indicadores, Sim, e saíram, principalmente por causa desse motivo na época, né. sim. Enfim, então isso molda um pouco o nosso modelo de gestão e a nossa cultura. Legal, legal. Aproveitar aqui e falar para a nossa audiência, né, uma das coisas, mais importantes para você começar uma mudança é ter a visão do que é que precisa mudar, né. A gente sempre está presenteando aqui os nossos ouvintes, né, nossa plateia aqui, nosso time que acompanha os nossos podcasts, com
informações que ele possa mudar a sua empresa. E para que você saiba o que é que você precisa mudar, uma das coisas importantes é ter diagnóstico dos problemas. A gente vai estar disponibilizando aqui mais um presente para vocês, um diagnóstico. Vocês vão poder acessar, quem está assistindo aí no Spotify, no YouTube, vai aparecer um QR Code para você acessar. Os que não estão, né, quem está nos ouvindo aí depois pode acessar lá e pegar o link, né, nos comentários aí do nosso vídeo, para que consiga ter essa visão do que é que eu preciso mudar dentro da minha gestão. Então, um diagnóstico amplo, não, claro, né, um autodiagnóstico, você vai responder, ele já vai te trazer insights para que tu possa mudar, né, começar a mudar a questão as mudanças, a gestão na tua empresa. Vitor, importante, assim, uma das coisas que a gente lembra que acontecia muito lá, né, quando trabalhava a gestão de resultados, é você de fato gerir muito bem as ações que saem das reuniões. Que eu vejo que muita gente falha tendo reuniões, vendo resultados, se discute muitas coisas, mas se deixa as coisas, beleza, o cara justifica ali e ninguém toma pé, toma ação, né, do que precisa ser feito para melhorar aquele resultado. Tem uma ferramenta que a gente gosta de usar que é muito simples, que é o FCA, que todo indicador você tem que saber lá os fatos. Cara, por que aquele resultado foi bom ou foi ruim? Então, é o fato, todo líder quando apura o indicador, ele tem que trazer, cara, o fato foi esse, por que eu bati minha meta? Por exemplo, bater meta é legal, mas você tem que dizer, pai, por que eu acho que eu bati? Por isso, por isso, por isso. As causas são ir nos detalhes né, não só falar o fato, mas ir no detalhe do porquê aquilo aconteceu. E a ação é para corrigir. E aí a ação precisa ser acompanhada, né? E lá eu lembro muito bem, na época a gente fazia muito em planilha as acompanhamentos do plano de ação, né? Responsável, prazo, tal, né? O PDCAzinho lá para acontecer. Como é que hoje isso é tocado lá dentro da Comercial Mais? Assim, tu tem uma área que gerencia esses planos de ação, ou ainda você mesmo que gere ali as reuniões? Como é que isso está acontecendo dentro lá no dia a dia? A gente, dentro dessa reunião que a gente tem da RMR, junto com a equipe de gestão, a gente tem um PDCA anual, né, dos gestores, que é o desdobramento do planejamento estratégico. Então, tem as principais ações com data, que hoje ele começa no ambiente de Excel, vai para o BI, onde todos os gestores apresentam, e lá a gente tem as ações, se estão em dia, se estão atrasadas, ou se foi cancelada, se foi mudada, enfim. Então, as principais ações a gente acompanha por um BI, mas a gente também presta conta para todos os membros da equipe de gestão nessas reuniões, acompanhando se está feito ou se não está feito. Então, isso, as ações macros, né? Hum. As ações que são mais desdobradas dentro das áreas, os próprios gestores acompanham, né? E aí prestam conta diretamente comigo das reuniões que a gente tem semanal, né? Então, toda semana eu tenho no mínimo algumas áreas mais de uma vez por Imagino. semana, uma reunião de pelo menos uma hora, um a um, né, com o gestor, onde a gente acompanha a semana, como é que foi as ações, o que é que tem, planejamento, problemas, melhorias, enfim, a gente discute um pouco de como é que está as operações de cada área, individualmente. Legal. Eu acho que isso é muito importante porque tem empresário que às vezes não quer dedicar tempo para isso. Então ele diz assim: não, eu tenho os gestores das áreas, vou deixar que eles cuidem das suas áreas e toquem o negócio, mas ele não se preocupa de ter momentos ali de acompanhamento, né? Que são os ritos, quando você vai cascateando, né? Você tem um rito ali mais estratégico, que é a reunião de planejamento estratégico, ou as próprias RMRs acabam sendo um rito estratégico, aí precisa descer o nível para acompanhar dentro da área do cara, né? Acho que é de fato esse rito aí que você faz com cada uma das áreas, e os gestores precisam ter os momentos deles com o time deles, né? Que são aí as reuniões setoriais, esses momentos realmente de acompanhamento da operação, dos processos e tudo mais. Então é importante ter esse cuidado, né? De não só ficar ali naquele acompanhamento geral. Bom, Vitor, falando um pouquinho mais da questão aí dos cockpits que você tem hoje, né, dentro da Comercial Maia, né? Quais são, assim, os principais indicadores hoje, no geral, que tu olha dentro do negócio? Assim, de cada área, o que é que tu mais, olhando, claro, o segmento de vocês, né, atacado, distribuidor, que são os indicadores, assim, que hoje fazem parte do principal dashboard que tu olha lá?
São muitas informações que são acompanhadas diariamente, né? A gente tem tanto as ferramentas do próprio sistema, como a gente tem também os BIs, quando a gente acompanha os números de cada área, né? Então, assim, o meu café da manhã ali no Intel eu tenho várias rotinas Sim. gerenciais, né, onde eu acompanho. Hoje a gente tem todas as informações online, então assim, balanço e balancete eu acompanho diariamente, onde eu vejo caixa, eu vejo Olha. despesa, estoque, contas a pagar, contas a receber, né, fluxo de caixa também. Então assim, a gente olha bastante os principais indicadores financeiros, tanto diário como a gente olha a Hum, projeção de fluxo hum. projetado, né, os indicadores da área comercial, né, vendas. Então venda, a gente tem um BI e a gente trabalha muito gestão de números abertos, onde já manda todo dia para o time. Então a gente tem vários indicadores, tanto gerais como bateu meta, não bateu, tendência, né, margem, enfim, alguns É. indicadores que a gente crescimento em relação ao mês anterior, crescimento em relação ao período anterior, acumulado, tendência de meta, enfim, a gente acompanha esses indicadores da área comercial, né? E as áreas logísticas, a gente acompanha muito indicadores de operação, como pedido dentro do prazo, pedido perfeito, Legal. custos logísticos, né? Que hoje é a nossa principal operação. Hum. eh, mas assim, tem muito acompanhamento, então, velho, todo dia de manhã, 6h30 para É o 7h café da manhã. chega no meu WhatsApp o relatório da operação na madrugada. A nossa Legal, operação é 24 horas, então o time da noite gera um relatório para o gerente logístico, que ele analisa e eu analiso todo dia, legal. que eu tenho uma produtividade por homem-hora, produtividade por estação de trabalho, horário de saída, turno de separação, horário de saída, turno de carregamento, o último horário de saída de caminhão, se teve algum atraso. Então, assim, a gente chega ainda pelo nosso poste, eu consigo acompanhar e eu gosto de estar próximo Hum, para entender, porque isso ajuda a tomar decisão. Se começa a engargalar, se uma operação começa ali a atrasar, aquilo ali hum, tem impacto no nosso nível de serviço, tem impacto na satisfação do nosso cliente. Qualquer decisão que a gente precisa tomar em relação à operação logística, elas são decisões que elas precisam ser assertivas e elas têm o cunho do longo prazo. sim. Se eu tenho que contratar mais caminhão, se eu tenho que Hum, terceirizar, se eu tenho que comprar porta-pallet, se a estrutura começou eu não posso tomar uma decisão agora e passar, né, você compra o é, caminhão hoje, para você botar ele para operar são 4, 5 meses. é. No dia que você compra até botar a carroceria, implementar, enfim. Eh, então assim, a gente precisa pegar ali a gestão do dia a dia, do Hum, time, para que a gente não se perca nisso, hum, né, principalmente quando você está crescendo muito. sim. Então, de fato, você tem que ir ajustando as operações para não estrangular. É bem desafiador. Então, assim, Legal. tem que ter dado e tem que ter número, não tem Show de jeito. bola. Bom, vocês são muito movidos a dados, né, e eu acho que isso facilita muito quando você está projetando o futuro. Tem várias falas suas aqui, foi muito cara, eu sempre olho o longo prazo, as decisões são baseadas no longo prazo. E fala um pouquinho da experiência de vocês, Vitor, nesses processos de planejamento estratégico. Eu lembro que o primeiro já está com um bom tempo, né, mas assim, ano a ano vocês vêm, né, mantendo isso. Fala um pouquinho sobre essa experiência, essa como é que é esse rito hoje de vocês de planejamento estratégico? A gente fez realmente, acho que o primeiro planejamento estratégico, talvez há 20 anos atrás, e a gente sempre olha um pouco para o mercado, olha para a tendência, olha, mas a gente sempre olhou, uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, a gente sempre olhou da porta para dentro. Hum, Então eu vejo muita empresa, muito empresário se preocupando muito com aquilo que não se consegue medir, que não se consegue se gerenciar, né. gerenciar, né. Então assim, a economia é importante, tem que olhar. Política é importante, tem que acompanhar. Mas assim, não dá para dedicar energia demais ou ficar mesmo, né, às vezes angustiado, perdendo tempo com aquilo que de fato você não consegue Isso. ter, né. Então assim, a gente sempre se preocupou em ser melhor do que a gente mesmo, né, aumentar a fatia da nossa pizza em relação ao mercado, até mesmo essa questão de concorrente, a gente sempre tá ali olhando, mas assim, é uma coisa que meu pai nunca se preocupou, ele sempre olhou da porta para dentro, né, então assim, eu não vou vender mais barato que o concorrente está vendendo. Hum, Eu olho, se tiver mais barato, eu vou ver por que que eu não estou conseguindo fazer, aí eu vou sim, na negociação com o fornecedor, é isso, eficiência, é custo, mas tem que dar margem, se não der sim. margem, eu não vou É, fazer. faz parte do business, né, você vai É, trabalhar pra entendeu? Então assim, a gente, de fato, sempre teve muito esse esse olhar da porta para dentro. Então, assim, a gente, por momentos, fez planejamento estratégico com consultorias, fizemos com várias consultorias, com consultores externos, fizemos com o nosso time interno, né? Mas, assim, é tanto que o nosso planejamento que a gente faz, na maioria das vezes que a gente faz interno,
Eu nem chamo planejamento estratégico, eu chamo planejamento tático operacional, Hum. que basicamente a gente faz uma reflexão sobre o mercado, define o que é que a gente quer e a gente faz um PDCAzão por área, que é esse que eu te falei que a gente acompanha nas unidades, e Hum. define o que é que vai fazer, quais são os projetos, o que é que tem orçamento, está aprovado, não está, define e cada gestor vai operar. E a gente vai prestar conta daquilo, entendeu? Nos últimos a gente tem feito planejamentos para 3 anos, faz um planejamento maior, envolve o time e tal, e aí nos outros 2 anos a gente vai só acompanhando, revisando e ajustando os indicadores, né, por exemplo, Hum. tem coisa que a gente fez no ano 2023 para 24, uns Hum. OKRs, botamos uns indicadores, tem coisa que a gente já bateu, que a gente já redesenhou, tem coisa Sim. que a gente focou mais em outra área e tal. É sempre importante trazer alguém externo para poder nos ajudar com uma visão de mercado, mas assim, o nosso modelo de gestão é um modelo muito, por mais que seja baseado em números, mas é um modelo muito prático. Hum. Gosto muito de objetividade, nada de enfeitar o Sem muita firula. patrão para fazer um negócio, para ter no quadro, para botar no Hum. não, tem que ser prático. Então Hum. assim, o importante assim, é é o que eu sempre digo para os gestores, quando eles vêm, a gente faz esse PDCA de baixo para cima. Hum. Eu deixo eles fazerem com tudo que eles querem implementar nas suas áreas. Aí lá vem Calhamaço de coisa. só que quando chega o final do ano, né, antes a gente olhar mais Hum. mais vinha 70% de execução, que adianta eu fazer um negócio desse tamanho e só executar 70, Hum. né. Se você pegar, eu estava conversando isso com eles agora no final do ano, eh, o crescimento que a gente teve nos últimos 2 anos foi baseado em 2 3 projetos de cada área, ponto. Um projeto bem executado. Se Hum. for estratégico, se a gente definir que ele é importante, que ele vai trazer resultado, às vezes até um projeto, se você colocar foco e energia nele, é melhor do que 10 projetos mal feitos. É. Ou se dedicar ou gastar tempo, recurso, né? Tempo é dinheiro, né? Sim. Ou até mesmo recurso financeiro, em coisas que às vezes não vai trazer resultado. Então a gente sempre olha de forma muito objetiva, 80-20, o que é que eu vou fazer aqui que vai trazer resultado, né? Obviamente que a gente não olha só para o resultado financeiro, a gente não Hum. olha só para a venda, a gente olha para de uma forma geral, mas também voltando nessa questão, tem Hum. coisas que você vai fazer agora que aquilo não vai dar retorno agora, Hum. mas lá na frente você vai colher, né. Então assim, esse empilhamento de coisas certas na hora certa, mesmo que sabendo que só vai dar resultado lá na frente, essa Hum. disciplina de fazer isso, acho que é o que nos trouxe até aqui. Legal. Bacana tu comentar aí, né, sobre, metodologia, o método que vocês fazem, a questão da estratégia. A gente, até consultoria, gosta muito de trabalhar método, né. A gente já mudou os métodos sobre trabalho de estratégia várias vezes, mas ultimamente qual é o método que a gente está utilizando? É um método muito simples, é o básico bem feito. A gente define a meta, cara, qual é a grande meta? Qual é o, né, alinhado ali à visão, e aí vai listando com as áreas quais são os principais obstáculos para aquela meta. Por que que eu, o que é que pode me impedir de eu atingir aquilo? Aí vamos lá, em termos de logística, cara, isso aqui é espaço, sei lá, e aí vai listando os obstáculos, prioriza esses obstáculos junto com o time e baseado naqueles obstáculos monta as ações. Acho que é basicamente isso que você está fazendo, né? Ou seja, cara, quais são aqueles 2, 3 grandes projetos que podem realmente destravar para a gente atingir a meta, né? Então, realmente hoje a gestão está indo muito para isso, as coisas serem mais simples, porque a gente já tem tanta complexidade, né, tanta coisa acontecendo para você cuidar ao mesmo tempo, que não dá mais para trabalhando coisas muito complexas. Vitor, é importante a gente falar também um pouco, tu falou muito no início aqui do episódio, sobre aquele momento que vocês foram para o primeiro CD, vamos dizer assim, de vocês, né? Mas depois vocês deram um passo bem audacioso, bem maior, acho que foram para um espaço, sei lá, 5 vezes maior do que vocês tinham, né, na época. Fala um pouquinho sobre como é que foi nesse momento, né? Como é que vocês se basearam para tomar essa decisão de ir para aquele novo espaço, que é o que vocês ainda estão hoje, né? Então só voltando lá, né, em 2004 a gente foi para o CD de 1.470 metros quadrados, 2006 a gente começou o processo de organização, e aí a empresa realmente crescia muito rápido. Então com 2 anos a gente já teve que fazer um galpão de 2.000 metros, compramos uma área ao lado, né, os 3.000 metros na época eu achava que ia sobrar, não durou nem 2 anos, então a gente comprou uma área do lado, comprou mais 2.000 metros, fizemos um galpão de 2.000 metros, já com pé direito de 10 metros de altura, porque o primeiro galpão era com 7, e aí a gente verticalizou mais, colocou empilhadeira, enfim, fizemos docas, depois compramos terreno no fundo, a gente comprou 17 terrenos ao redor, Caramba. né, os lotes da frente eram comerciais, os lotes do fundo eram residenciais, saiu comprando,
Então foram 3 ampliações, funcionou bem até um certo limite, mas aí começou de novo a estrangular, né. 2018 a gente implantou a operação 24 horas, já para poder uma estrutura estava engargalada, Sim. a solução era usar ela para um Aproveitar. horário que estava parado, né, que era à noite, né. E e aí naquela época já a gente começou a procurar terreno, porque a gente viu que não tinha mais para onde ir, a gente já tinha chegado na esquina de um lado, já tinha do outro lado era a igreja e a esquina, não tinha mais para onde ir. E aí para não acontecer o que aconteceu da primeira vez, que a empresa poderia estar muito maior, que ela ficou estrangulada por problema de espaço físico. E aí foi um desafio, passamos 2 anos procurando terreno, mesmo desafio, a empresa crescia, mas assim, 100% do dinheiro era reinvestido, meu pai nunca tirou dinheiro, então assim, a grana dentro do negócio toda hora, a gente sempre com um padrão muito simples, mas para dar esse grande passo, volta o mesmo desafio, ninguém tinha grana, os terrenos eram muito caros e tudo. A gente já estava com 10.000 metros de terreno comprado, né, já estava com 6.000 metros de galpão, tinha uma área de pátio para caminhão e para estocagem de tubos. E aí a gente disse: "Não adianta, eu tô com 10.000 metros, não adianta comprar terreno de 20 porque daqui a pouco vai estrangular, nem de 30, aí nós tem que comprar um terreno de 40.000 metros quadrados, que a gente vai fazer um CD de 10, 15.000 metros, um pé direito de 12 e tal". E aí foi um desafio, 2 anos procurando terreno, aí dia de sábado e domingo pegava o carro com meu pai e saía procurando terreno ali, Maracanaú, Caucaia, porque Fortaleza não tem, né, essas áreas grandes. E aí, graças a Deus, 2014, a gente isso foi 2014 a gente comprou esse terreno, né, eh, e a gente começou a procurar em 2012, 2014 compramos, e aí mesmo desafio, mas aí apareceu lá as coisas de Deus, né, o cara era nosso cliente, recebeu uma parte de mercadoria, a gente tinha uma parte do dinheiro, depois o resto a gente parcelou, enfim, compramos o terreno, aí fomos a banco para tentar fazer uma operação no Banco Nordeste. Acho que esse talvez tenha sido um dos maiores desafios que eu tive, porque de fato era um investimento muito alto, a gente não tinha recurso, mas a gente sabia que precisava fazer. Isso nós estávamos falando de 2014, sim, 2014 foi o ano da crise. É aquela que Sim, se exata. mas até 2014, de 2004 a 2014, a gente crescia numa média de 30% ao ano, ou seja, a cada 2 anos e meio, 3 anos, a empresa dobrava de tamanho. E e a gente pegou toda a reserva da família, da empresa, né, para construir isso aí, foi fazer a operação de banco, o mesmo desafio, não tinha. Aonde era a sede antiga era só terreno, os prédios foram construídos na marra lá, não tinha verbação, não tinha garantia em banco, enfim. Mas aí a gente fez o projeto, enganchou, faltou garantia, a gente parou 6 meses, depois vi que não tinha jeito, retomei o projeto, e aí conseguimos, colocamos bem de família, colocamos apartamento, casa, o terreno da empresa, colocamos tudo que a gente tinha em garantia para tirar esse negócio do banco. E depois de muita dificuldade a gente conseguiu, fazer a operação. 2017 a gente começou ainda com capital próprio, fazer muro, fazer a parte de terraplanagem, supressão vegetal e tudo. A gente fez na época todo o processo regulamentado, tudo direitinho para não ter problema, tiramos todas as licenças. E aí, 2017, 2018 saiu o primeiro dinheiro do banco e a gente construiu lá. Então a gente foi para uma sede 5 vezes maior. Hoje nós estamos numa área lá, são 44.000 metros quadrados. Nós construímos inicialmente 16.500 metros de área construída, sendo 12.000 metros de galpão, o resto é escritório, showroom, área de lazer, refeitório e tudo. Tem mais uma área de 10.000 metros atrás, que é a área de tubos, que é um pátio, né, que tem mais 3 galpões. E na época a gente já tinha deixado uma terraplanagem prevista de mais 5.500 metros, já terraplanado no fundo do galpão para uma futura ampliação. Que agora, final do ano passado, a gente tomou essa decisão e, e aí começamos, contratamos a obra começou agora, começo de janeiro, e no final de maio termina. Então a gente já contratamos a obra 100% pré-moldada, então a gente está aumentando o galpão de 12 para 18.000 metros. Então a gente está aumentando quase 50% a área de. Então aumentamos mais 6 docas. Então a gente tem 24 docas, vamos para 30 docas de carga e descarga, 18.000 metros de galpão, né? A gente também já, há 2 anos atrás, adquiriu o terreno do lado, então na verdade a nossa área total lá são 88.000 metros. Já tem esse terreno também que a gente comprou, justamente pensando aí no longo prazo. Uma futura expansão novamente, viu? Talvez dos 100 por 1000 aí, né? E aí, assim, essas questões você fala, né? A gente começou essa obra ainda 17, ainda o mercado se recuperando.
e todo mundo dizia: "Vocês são loucos, vocês vão gastar o dinheiro que vocês têm e o que vocês não têm num negócio desse, o mercado tá andando de lado". Mas a gente sabia do que a gente queria, a gente tinha muita clareza do tamanho do mercado, a gente sabia que o mercado ele funciona em forma de ciclo, então sempre que você tem uma baixa, em algum momento ele vai ter uma aceleração. E eu acho que assim, como sempre, foi uma das decisões muito assertivas que a gente teve, porque nós mudamos em março de 19. Hum. Primeiro ano foi adaptação, implantação de WMS, inventário, um ano bem desafiador pra gente. Quando a gente organizou a casa no comecinho de janeiro de Pandemia. 20, veio a pandemia. Aí aquele susto absurdo, né, a gente com a operação, com a parcela de banco para pagar grande, e mas foi só aquele susto, nosso segmento bombou. E assim, naquela época, assim, a gente surfou absurdamente, porque a gente era a única empresa que tinha estrutura, que tinha estoque e que conseguiu expedir, receber, Entrega rápido. entregar rápido. Então a gente conseguiu montar uma operação, nosso time foi fantástico naquela época, todo mundo se dedicou muito e a gente cresceu ali 2 anos, 40% em cada ano, 20, 21 então assim, a gente conseguiu surfar, mas por quê? Porque a gente tomou uma decisão difícil, tomou uma decisão que foi realmente longa, né, desde o dia que a gente comprou o terreno até o dia da inauguração, foram 5 anos, Sim. entre aprovação, obra, mudança, né, mas fazendo o que tem que ser feito. Aí você vai vendo que as decisões que você tomou no passado, pensando no futuro, é quando você vê o Não, a valor sua dela. pergunta, né, é o que eu falo, é o empilhamento de tudo isso, né, de decisões certas, de muita disciplina, de muito trabalho, né, não tem jeito, é uma coisa que sempre eu aprendi com meu pai, assim, então assim, muita dedicação, muito trabalho. E o interessante é que, assim, desde lá no começo até hoje, né, a gente sempre fazendo o que tinha que fazer, sempre a gente olhava para o cliente, né. A gente tem que atender melhor o cliente, a gente tem que ter mais produto, a gente fazia aquilo ali para nossa empresa ser melhor. Hum. Se tinha um problema de atraso, para melhorar o nível de serviço, para melhorar a nossa entrega, sempre olhando ali, né, e a gente trabalhando para ser melhor. Sim. E olhando para o negócio, né, e eu acho que esse olhar nos permitiu crescer de forma saudável. A gente nunca crescia porque a gente queria ganhar mais dinheiro, porque a gente queria botar mais dinheiro no bolso, porque a gente Hum. queria tanto que o dinheiro sempre ficou dentro do negócio, né, Sim. até hoje a gente reinveste Reinveste muito. 80% do que a gente do resultado do É. negócio, né. Então a gente conseguiu crescer de forma muito sustentável, muito pé no chão, né, sem endividamento, enfim. Legal, bacana. Até esse dado que você falando de reinvestimento, as empresas que mais crescem no mundo, elas reinvestem mais de 70% do seu lucro dentro do negócio. Então, mostra que realmente vocês estão tomando decisões pensando no longo prazo, né? Falando do longo prazo, Vitor, a gente está vendo muitas mudanças aí no mercado, IA, né? Muita coisa. A IA se fala que vai ser essa nova grande revolução da humanidade, né? Como a gente teve lá a industrialização e tal. Quais são, não necessariamente só sobre IA, mas assim, dentro do teu segmento, quais são os grandes movimentos estratégicos que você está vendo que os rumos que estão dando esse segmento hoje, assim? O que é que você está plantando hoje, já olhando alguma mudança grande que vai ter ali no segmento? O mercado anda cada vez mais rápido, né, de fato tem muita mudança para acontecer, eu acho que assim, né, falando um pouco sobre mercado, o Brasil, apesar dos desafios políticos e dessa taxa de juros aí, ainda e sabendo que está um pouco inflado, a gente sabe que ainda anda bem. O Ceará, eu acho que ele é um capítulo à parte dentro do Brasil, sim, então a gente tem acesso a outros empresários de outros estados, então o Ceará de fato, devido a toda essa questão dos cabos submarinos, do hidrogênio verde, dos data centers, do kitesurf, do turismo, enfim, tem muita coisa boa acontecendo no Ceará em torno de desenvolvimento, a proximidade com a Europa, o hub logístico, o centro de distribuição. Então, assim, tem muita coisa boa acontecendo aqui, né? Acho que o Ceará deu um boom e vai continuar. A gente está surfando bem essa onda. E a gente tem que estar muito atento, né? Entendendo ali no dia a dia, justamente sobre a questão de como se utilizar das tecnologias a favor da gente, né? Então, Hum. quando a gente olha para trás de tudo de tecnologia que a gente implementou, de automação, e o pessoal fala: "Ah, vai substituir a pessoa". Não vai substituir as pessoas, ele vai fazer com que as pessoas produzam mais, Isso. né. Então, assim, a gente tem várias automações que a gente chegou a reduzir, número de pessoas por estação. Tinha o processo de conferência manual lá que tinha 16 pessoas lá.
Hoje tem 3 pessoas nessa estação, porque é tudo conferido por peso e por caixa automático, lacrado automático. Sim. E nunca precisei demitir um funcionário por causa disso. Realoca, usa em outra É operação. porque a empresa cresce, precisa de outras áreas, né, a gente mesmo então assim, no nosso segmento, o que é que a gente está olhando muito? De fato, investimento logístico, porque a nossa operação, né, é o que eu sempre digo, a nossa empresa é uma empresa de logística, é uma empresa que a gente vende serviço, né, o produto poderia não ser material de construção, sim, pode, né. Então a gente é uma empresa de logística, a gente facilita o produto que está na indústria chegar no pequeno varejo. Sim. Então a gente está vendo muita questão de automação de centro de distribuição, empilhadeiras autônomas, flow racks, balança, recebimento automático, tudo que você imaginar, carregamento automático, recebimento automatizado por esteira, tudo que tem de softwares e de ferramentas assim, que automatizem os processos logísticos, a gente está olhando e está investindo, são investimentos altos, mas que de longo prazo, né? O desafio da mão de obra, hoje a gente tem na nossa operação noturna tem 70 pessoas, eu não consigo fechar o quadro da noite, É, né? hoje, porque é difícil conseguir, mesmo pagando produtividade, pagando adicional, tem ônibus, manda buscar em casa, manda deixar em casa, e mesmo assim é um desafio hoje de mão de obra, né? Sim. A operação do dia é desafiadora, mas a da noite tá muito, muito Pior ainda. difícil mesmo. Enfim, mas a gente está olhando muito para isso. E na parte interna, a gente está usando, procurando tecnologia, usando o IA, para que as pessoas produzam mais. Então, hoje a gente usa nas áreas de marketing, usa na área de venda, usa na área nas áreas internas, na geração de relatório, de informação. A gente está buscando o que tem do price. Então, a gente está usando tudo o que tem ao nosso favor para que a gente consiga produzir mais, para que a gente seja mais eficiente, né? Num custo, né? Porque o desafio do atacado é justamente esse: é você conseguir ter escala, volume, porque a margem é baixa, mas com eficiência operacional boa, ou seja, gastando pouco para movimentar aquele produto e gerindo bem perdas como avarias, como desvios, controle de estoque, inadimplência, né? Tem que ser muito bem gerido essas coisas que podem gerar perda para que você consiga ter um resultado no final que mantenha um negócio de pé, Sim. né? Então, assim, tá bem desafiador. É legal, porque quando a gente olha para trás é muita coisa Sim. diferente, né, mas se a gente for dar as devidas proporções, onde a gente saiu lá de um pedidozinho, um caderno, Hum. para uma tabela, um palmo, e hoje a gente está transcrevendo orçamento por IA, de forma automatizada, são as revoluções dos seus tempos, né. É, exatamente. Bacana. Vitor, tu comentou um dado momento aí sobre, essa questão da automação, né, não, substituir necessariamente, o ser humano, né, mas assim, como é que vocês têm trabalhado para capacitar o time para usar essas tecnologias? Porque quando você vai lá, bota uma máquina, uma esteira nova, algo que vai, né, ser usado ali pelo time para produtividade, aquele time tem que saber operar com aquilo, né? Como é que porque eu entendo que o nível desse pessoal hoje aí, dada essa dificuldade, né, hoje a briga é muito não é você não está brigando com as outras empresas, você está brigando com os processos, com a os benefícios sociais, né? O cara tá lá e decide, acha melhor estar em casa, ganhando ali um auxílio, alguma coisa, do que estar ali trabalhando. Então não estou nem concorrendo só com outras empresas, eu concorro muito com isso. E aí, se eu levar um nível de operação que o cara vai ter, que ele tem que ter um aprendizado diferente, isso dificulta mais ainda, né? Como é que vocês têm lidado com isso, assim? Na verdade, assim, se eu falar de operações logísticas, por exemplo, eh as máquinas e as tecnologias têm facilitado a vida do própria operação. Então, por exemplo, antigamente a nossa separação, ela era com papel. Então, quando a gente implantou o 100% coletor, foi um desafio. Tiveram pessoas que não se adaptaram, tiveram pessoas que não sabiam mexer no celular, né? As próprias gerações que vêm mudando têm facilitado. Hoje todo Sim. mundo sabe mexer É, no então é smartphone. Na nossa época, nem todo mundo. Era o celular da lanterninha. é, Então, não existia smartphone. sim. E o cara tem que trabalhar com um coletor, que era uma Hum, tela touch, sim. né? Então, assim, naquela época foi um desafio. Hoje, basicamente, não é limitador. Hum, Até mesmo porque em operações como separação, carregamento, recebimento, a gente contrata pessoas da base. Ela hum. qual o pré-requisito? Saber ler, só. Ai, Se for primeiro emprego, a gente contrata, porque a gente treina. hum, A gente treina, a gente apresenta, mas assim, não tem nada manualizado, é coletor.
Então faz com que ele produza mais. Um exemplo, separação de produtos de grandeza. A nossa até um pouco tempo atrás era toda manual, puxando Hum, uma patinha. Hoje é numa transpaleteira elétrica, o hum. operador trabalha embarcado. A Ou seja, movimentação é feita por um motor elétrico. ele nem cansa, né? Então ele cansa menos, Hum, né, e produz mais. Um operador numa transpaleteira elétrica com garfo duplo, sim. ele produz equivalente a 3 operadores É, né? com a com a paleteira manual, Hum, né. Aí hoje, por exemplo, como o nosso CD é grande, a gente hoje o operador ele quando ele termina o trabalho, lá no final da rua, ele já começa com outra ordem de serviço, hum, eh, ele trabalha com convocação ativa. Então eu tenho uma equipe de hum, transporte dentro do CD. Que ele só movimenta, ele hum, pega o pallet finalizado lá no final da rua 10 e traz para hum, as docas. Então, assim, a gente segmentou os um trabalho que era feito por um, a gente criou linhas de produção, como fosse uma indústria automotiva. Cada hum, cada pessoa faz uma etapa do processo. Então, de certa forma, te respondendo, isso aí até facilita a vida do usuário, do hum, operador. A nossa movimentação de tubos, a grande parte ela é toda feita por racks, com hum, milhadeira e tal. Então isso ajuda, né. De outra forma, né, falando sobre o desafio dos benefícios sociais, o que que a gente teve que implantar? Lá em 2018, ou seja, há 8 anos atrás, a gente implantou o sistema de produtividade individualizada, hum, de certa distribuição. Então hoje, 95% do nosso time da logística, eles recebem remuneração variável por produtividade individualizada, que eles conseguem receber até 30% extra de um salário, ah, bacana. né. Então, que é de acordo então tem um painel lá na gestão onde ele vê o qual que é que ele produziu no dia, quanto é que ele Hum, está ganhando naquele dia, quanto é o acumulado dele e qual é a tendência dele ganhar no final do mês. bacana. E aí tem os indicadores de performance que ele ganha e também tem o que ele perde. Então, se ele Hum, deixa de fazer, se ele faz errado, também tem as penalidadezinhas que vai hum. tirando dessa Ele premiação. não é surpreendido, ele vai É. acompanhando aquilo. Dessa forma a gente faz o que aí tem plano de saúde, benefício, tem outros cesta básica, a gente tem vários outros benefícios, que quando Sim. ele olha o pacote de benefícios, transporte e tal, Hum, um ambiente de trabalho legal, uma empresa com um ambiente confortável, um refeitório, uma área de descanso, legal. um plano de carreira, né, na logística a gente tem muita oportunidade de crescimento, ele olha e diz: "Não, você imagina um cara no primeiro emprego, conseguir, em vez de sair ganhando 1.700, R$ 1.800, já partir ganhando 2.100, 2.200. Sim. Difícil ele encontrar no mercado. É, Para quem quer pra quem trabalhar. quer trabalhar, Mas para né? quem não quer, hoje você falou em benefícios Hum. sociais, mas um dos outros grandes problemas hoje é os transportes alternativos, né. Sim, o cara vai ser Uber, vai Eu tenho um funcionário hoje que ele mete um atestado e vai fazer vai motor Uber, porque a motor Uber ele recebe no final do dia, é, e o salário ele só recebe no final do mês. Então assim, vai trabalhar de Uber, vai trabalhar de moto Uber, vai fazer entrega pelo iFood, sim, né, então assim, fora os benefícios sociais, então de fato, tá bem desafiador. sim, perfeito. Mas a gente vai criando mecanismos que vai tentando neutralizar. Sim. Eu nem lembrava dessa outra concorrência que a gente tem, né, porque de fato Tem, isso aí desde a época que começou, sempre é, foi uma coisa que dificulta bastante. e a tendência é aumentar, né, vamos dizer assim. Estamos chegando aí quase ao fim, né, o tempo passou rápido aí, mas a gente vai agora para um quadro que a gente chama código revelado. Algumas perguntas de bate-pronto, resposta objetiva, certo, Vitor? Em cima do que realmente vier na tua cabeça aí. Se seu Maia, teu pai, estivesse gerindo hoje a Comercial Maia, o que é que tu acha que ele diria que você tem acertado na empresa? Profissionalização. Profissionalização, legal. Qual foi a decisão de gestão mais difícil que tu já tomou? Acho que a decisão da construção do centro de distribuição lá no Maracanaú foi bastante desafiador para a época. É, ir para 5 vezes mais, né? É um negócio realmente bem desafiador. Falando de empresa familiar, uma empresa familiar, na tua percepção, é trabalhar bem a formação para uma segunda geração ou deixar dar a cara para a segunda geração ou manter ali princípios que não podem ser mudados, assim, para ti é dar mais espaço ou é dizer, cara, tu tem que ir nessa linha aqui, Se a segunda geração tiver competência, tem que dar espaço. deixar fazer do seu jeito. Eu vejo muita segunda geração boa que Hum, a primeira geração poda, eh e aí não deixa as pessoas seguirem, fazer os seus hum, resultados.
e aí querem manter os métodos arcaicos e acabam perdendo as segundas gerações para o mercado, Sim. porque não abrem espaço. Bacana. Eu acho até um parênteses aqui, né, eu cito muito o caso de vocês, às vezes a gente tem alguns clientes que tem ali a primeira para a segunda geração, e eu vejo muito às vezes o fundador meio querendo forçar o sucessor a primeiro forçar ele querer, e às vezes também forçar o jeito dele fazer, né. E eu sempre vi muito, assim, o jeito de vocês lá, seu mãe sempre te deu muita, né, liberdade, aconselhou, mas deu muita liberdade para fazer do teu jeito, né. Outra pergunta objetiva, um indicador que todo distribuidor ignora e que não deveria, tu sempre olha lá. Geração de caixa e margem. Bacana. Entre ter indicadores bem definidos, planejamento estratégico organizado, né, uma controladoria bem definida, você implantou tudo isso. Qual desses 3, na tua opinião, mais mudou a Comercial Maia? Indicadores. Gestão por Gestão indicadores. por indicadores, mas na verdade não é o indicador, é o que se faz com ele. É o que se faz com ele. As várias Perfeito, cruzes que se desdobram depois da análise dele. perfeito. E por último, gestão ou feeling? Gestão. Aí um exemplo para a gente aí do que tu acha que é mais importante a gestão. Na verdade, o filho é super importante e depende muito da fase. Então, naquela fase inicial do meu pai, o Hum, feeling era tudo, né. Até hoje a gente tem muito disso, né, então tem coisas que a hum, gente toma, a gente usa o nosso feeling do mercado e o nosso na verdade, a nossa bagagem, o nosso know-how. Mas feeling sem gestão não vai. Vai numa empresa pequena ali e tudo, mas quando você começa a trabalhar ali 50, 100 funcionários, a partir daquilo ali, tem que ter gestão. Tem que ter gestão, se você não tiver, se você tomar, né, como eu falei, tomar decisão com base em achismos ou só no feeling, provavelmente você vai errar. Provavelmente você vai errar. Então, assim, a gente lá, o nosso time sabe, os gestores sabem que, assim, não adianta trazer nada para mim se não tiver com dado, com número, o porquê, que não volta legal. tudo. Legal, com certeza. Legal, gente. A gente fazendo uma síntese aqui, né, do nosso encontro hoje, a gente viu aí como, né, começamos falando aí sobre essa sucessão, né, da gestão do negócio. Falamos sobre a profissionalização, como é que foi todo esse processo de organização da empresa, plantação de ritos de gestão, de processos, né, toda essa cultura que foi criada. Aprofundamos muito nos indicadores, né, que é algo que o Vitor comentou muito que gosta muito, é um cara analítico e gosta de trabalhar isso com seus gestores, os ritos de gestão, os indicadores. Falamos sobre o planejamento estratégico, foi alguns pontos aí que vocês trabalharam e muitos momentos históricos aí os passos, né, do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 10 para o 100 que a gente já viu e a gente espera quer ver o 10 do 100 para o 1000 agora, né? E só complementando aí, acabei não falando, né, mas a nossa empresa é empresa familiar, meu pai é a primeira geração, eu sou a segunda geração, né, eu tô na empresa há 25 anos, 26 agora, aliás. Mas eu tenho a minha irmã mais velha, que é a Luciana, né, que tá com a gente já há 15 anos também, né, que ela começou também internamente, ela não era da área, mas começou lá na tesouraria e hoje ela é responsável pela área financeira, não só da Comercial Mar, mas das outras empresas do grupo, então tudo que é da parte financeira ela que toca, né. Tem a Júlia, que é minha sobrinha, Hum, que é filha da Luciana, que ela também não é do segmento, mas ela tá lá na área de trade market também, legal. e e o e ela tá lá 2 anos agora na área de trade, e tem a Larice, que é a minha irmã do meio, né, que ela é advogada por formação, trabalhava na procuradoria, Sim. trabalhou 16 anos e agora ela tá entrando agora recente, né, ela tá com fez um estágio, rodou todas as áreas e aí tá com 1 mês que Hum, começou com a gente, e ela vai cuidar da parte de compliance, de contratos, legal. enfim, toda a parte das assessorias jurídicas vão se Hum, reportar para ela, a empresa já tem um certo porte, ela vai nos ajudar, né. E aí sempre assim, né, todo mundo começando de baixo, hum, entregando resultado, com papéis claros, remunerações compatíveis ao seu cargo, né. E aí as fases vão mudando, né, a gente está implantando agora toda a parte de governança corporativa, acordo de acionistas, conselho de família, bacana, né, bacana. enfim, estamos organizando todas essas questões, que graças a Deus funcionaram muito bem de forma orgânica, e aí, assim, né, não tem fórmula de bolo, acho que muito
da abertura que meu pai deu, da competência dos filhos, enfim, aconteceu de forma natural, mas poderia não ter acontecido, sem né? dúvida. E a gente está organizando tudo isso de forma preventiva para, no nosso caso, acho que talvez muito mais colocar no papel o que a gente já Você já faz, faz. do que propriamente resolver algum problema, mas é muito para poder garantir essa governança e justamente pensando nas próximas gerações. É, legal. E esse é o assim, geralmente é o momento certo é esse, né, de Isso, trabalhar governança, é quando não tem conflito nenhum. isso. Porque tem gente que deixa para fazer esses acordos Quando tá cheio quando de já problema. está com conflito, né. Ou seja, já tem um problema e para tentar conciliar tudo isso num momento de problema, é uma coisa bem mais complexa. Muito bacana, Vitor. Cara, prazerzão, você ter aceito aí o nosso convite para trocar essa ideia, Agradeço. né. E outros momentos aí a gente fala sobre próximos passos, né, da Comercial Maia. E, gente, para os nossos ouvintes aí, quem tiver realmente dúvidas, cara, onde é? Qual é o problema principal que eu tenho no meu negócio? Né? Para onde eu tenho que levar a minha empresa? Quais são os processos que eu tenho que mudar? Quais são os indicadores que eu tenho que implantar? Então, Código da Gestão, esse nosso episódio, ele é justamente para isso, para a gente abrir a caixa preta aí das empresas. Hoje aqui com a Comercial Maia foram vários aprendizados, né, que a gente teve. E é isso, continua acompanhando aí os nossos episódios, Spotify, no YouTube, curte também as redes sociais aí do GMCast, da Gomes de Matos também, né, que conduz aqui todo esse processo. E a gente espera vocês aí no próximo episódio, tá? Um abração a todos.